Então, bom dia a todos. Eu sou Maria do Carmo Duarte Freitas, da Universidade Federal do Paraná. Quem me auxilia nesse painel, nessa sessão, o Renan Diniz. E a gente muito contente com a realização desse evento mesmo à distância. Agradecemos a todos os participantes e agradecemos a organização da Universidade de Caxias do Sul, que está proporcionando essa atividade, além de ter organizado e propiciado que esse evento acontecesse online. Então, pessoal, se vocês tiverem câmera, quiserem acionar, podem acionar, tá? E os microfones, à medida que a gente for falando, cada um de vocês podem ir se manifestando. A sessão está dividida em 3 blocos, né? No primeiro bloco, esse que a gente vai assistir agora, nós temos 4 experiências didáticas com usos e instrumentos para desenvolver a criatividade, tecnologias com uso de podcast, realidade aumentada e simuladores computacionais. São 4 trabalhos que, na sua essência, trabalham com tecnologia. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, acho que os autores podem dar uma olhada aqui no nosso chat. Eu já andei colocando algumas perguntas e é legal que vocês possam também entrar e fazer outras perguntas aos demais trabalhos, né? Durante a sessão inteira, a posteriori, a gente vai fazendo a monitoração, tá? Eu vou começar com o trabalho do primeiro grupo, vou fazer uma pergunta para o grupo da Vitória, acho que já tem alguém aí, né? Larissa e Luciana. Alguém está presente aí nesse trabalho? Abra o microfone, por favor. Bom dia, Larissa. Bom dia, Larissa. Larissa, a gente vai se revezar, eu e o Renan, fazendo algumas perguntas para vocês, tá? Então, começaria com você perguntando qual a estratégia que vocês adotaram para que os alunos mudem essa concepção sobre criatividade, né? Sem relacionar com a experiência artística. Qual foi a estratégia que vocês adotaram para mudar esse pensamento? Então, primeiramente, a gente tentou buscar qual que era a dificuldade de cada aluno, né? Observando qual que é, porque cada um tem uma dificuldade específica. Alguns tinham mais dificuldade em adaptar-se ao software, que é o AutoCAD, ou ao Revit também. Outros já tinham mais dificuldade com o manejo da prancheta à mão. Então, a gente tentou adequar cada situação do aluno mesmo, tentando tratar como individualmente a dificuldade de cada um e depois fazer uma comunidade com todos mesmo. Eu vou fazer uma rodada de pergunta para cada um desses autores, desses 4 primeiros, e depois a gente volta fazendo perguntas distintas, ok, Renan? Faça a primeira rodada e depois você recomeça. Eu vou perguntar agora para o Rafael, né? Vou fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, quais as estratégias que vocês utilizaram para o ensino na disciplina antes da pandemia? Eram as mesmas que vocês estão usando agora? Qual foi a sacada que vocês tiveram no antes e depois na adaptação com o podcast? Oi, bom dia. Estão ouvindo bem? Sim. Pronto. Antes da pandemia, eu passei a adotar o podcast bem recentemente, em 2019, e o objetivo era que ele fosse um material complementar de estudos, né? Tinha a aula presencial, né? Normal, e aí eu gravava o podcast com o mesmo conteúdo passado na sala de aula, para que eles ouvissem, né? Aqueles alunos que são muito auditivos, né? E ouvisse como uma forma de revisar o conteúdo que foi visto de forma complementar. E aí teve uma boa aceitação, né, o uso do complementar, só que não foi assim tão utilizado pelos alunos
por várias razões, né? Por desconhecer a ferramenta, por dizer que não tem tempo. Apesar do podcast, você pode estar escutando e estar fazendo outras coisas, né? Está fazendo exercício, está no caminho de casa para a faculdade, por exemplo, né? Fazendo tarefas domésticas, etc. E aí, quando veio a pandemia, como eu já estava com esse material pronto, né, de gravação, e também com vistas na questão de que poderia ter alunos com dificuldade de acesso à internet através de uma internet de banda larga, né, Wi-Fi ou via cabo, e aí o podcast se apresentou como uma boa solução por conta do seu baixo consumo de pacote de dados, né, para os alunos que teriam aí somente, por exemplo, uma internet móvel disponível para estar estudando. E como eu já tinha esse material gravado, então eu aproveitei para aplicá-lo como um material principal de consulta dos alunos para estudarem. Né, as nossas aulas, então, não foram síncronas, foram assíncronas. Eu disponibilizei o podcast, inclusive, uma dificuldade que os alunos tinham antes, né, antes da pandemia, e que eu resolvi isso durante a pandemia, é que eu disponibilizava o podcast dentro da área do SIGA da UFC, né? Não sei se cada universidade tem o seu sistema, né? Sim. E eles relatavam, assim, muito dificuldade de estar baixando, não sei qual era o problema que havia. E aí, durante a pandemia, eu aprendi a botar o podcast nos principais programas de streaming, né, de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Isso aí facilitou muito, né, o acesso dos alunos ao podcast. E então eles conseguiram, enfim, realmente utilizar o podcast de uma maneira mais frequente. E gostaram. Eu também, junto com o podcast, eu fiz outra coisa que eu até nem escrevi, que seria outro trabalho também, que é a questão de uma avaliação continuada. Né? Cada aula eles preenchiam um formulário e eu fazia análise, utilizando até as mesmas métricas de NPS que eu utilizei no trabalho, eu fazia essa análise para tentar melhorar, né, com o semestre andando, com as aulas andando, diferente da avaliação que os alunos fazem, aquela avaliação institucional do final do semestre, que aí eu só veria os resultados no outro semestre, e aí não ia adiantar se eu fosse melhorar ou não, né, porque os alunos já passaram, a disciplina já passou, mas aí com essa outra coisa que eu faço, que é a avaliação continuada da metodologia, aí eu ia analisando, os alunos iam dando elogios, ia dando dicas, professor, muda, faz assim, faz assado, fala mais devagar, né, esse tipo de coisa. Então, você está se assim, tornando um radialista, né? Professor adquirindo outras e aí a competências. gente tem que adquirir essas outras competências para poder, né, se reinventar para ajudar os alunos aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Que legal, parabéns. Eu vou passar a pergunta agora para a professora Gláucia, né? Professora, eu já trabalhei com o TAM e eu achei muito interessante essa adaptação do TAM para essa releitura, né? E o uso do TAM para a questão de as competências estabelecidas. E, principalmente, quando a professora insere dentro do processo a competência atitude, né? Atitudinal que aparece lá. Então, eu queria buscar entender como foi que surgiu essa adaptação, e por que essa necessidade de inserir a atitude dentro do TAM para alcançar o objetivo que vocês queriam. Pois é. Então, na verdade, eu trabalhei com um professor na Universidade de Sevilha, e Professor ele é Rúlio? da... Isso, professor Rúlio. E ele Conosco? Conoces? Sim, sim. Pois é. Eu trabalhei com ele lá, né? Fui para lá, fiquei um tempinho lá com ele, e ele é uma pessoa especialista nesse assunto de tecnologia, né? E avaliação da aceitação da tecnologia. E essa é uma metodologia que eles utilizam lá, né?
adaptada, né, para fazer essa avaliação do aluno. Agora, a avaliação dessa aceitação da tecnologia por parte do aluno, né? E aí, então, ele percebeu que é importante, porque o que acontece? Na verdade, o aluno tem que querer utilizar, né? Então, a atitude dele é importante frente à tecnologia, né? Então, o que faz com que ele mude de atitude, queira utilizar aquela tecnologia? Então, em função disso, ele adaptou e nós construímos um questionário voltado para esse tipo de avaliação, né? Para perceber a atitude do aluno em relação ao uso dessa tecnologia, né? Que no nosso caso, que no meu caso especificamente, junto com ele aí nesse trabalho, foi a utilização da realidade, dos A recursos realidade. de realidade aumentada para engenharia, para o ensino de engenharia de estruturas no curso de engenharia civil, entendeu? Muito legal. Eu recomendo aos colegas que estão assistindo a sessão, depois de assistir o vídeo e fazer a leitura do trabalho desse primeiro bloco, Obrigada. tá? Muito legal, vale a pena, tá? Muito obrigada. Eu vou passar a pergunta agora para o próximo grupo, do João Vitor. João, quem tá representando esse grupo aqui? É o Lucas? O João Vitor está aí, né? João Sim. Vitor, vou te fazer aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Vocês trabalharam com simuladores, né? Quais são as principais aplicações desses simuladores na vida real do cidadão? Como é que vocês enxergam isso e quais os recursos que vocês utilizaram para despertar o aprendizado desse conhecimento anterior a essa proposta? Como era que vocês trabalhavam antes e como vocês, quando começaram a trabalhar com o simulador, o que mudou e por que o conhecimento aumentou a partir dessa estrutura? Bom, primeiramente, a ideia de fazer esse módulo foi por causa de relatos dos alunos da UFPA, né? Eu também sou aluno, e a gente fez, posteriormente, no ano de 2019, nós fizemos um relatório para ver as dificuldades que tinha dos alunos com as matérias do curso de engenharia elétrica. Então, muitos relataram que tinham problemas em tentar, principalmente na matéria de controle, sobre essa ótica em espaços de estados. Então, muitos relataram que não viam muito bem como pegar aquela teoria e tentar fazer algo mais prático, né? Aí, nas aulas de controle, as nossas experiências que nós fizemos são todas através de simulação computacional. Então, tentando fazer alguma coisa diferente, porque, logicamente, aplicar num circuito muito complexo seria muito difícil. Então, tentar fazer algo mais simples para fazer aquele aluno se interessar mais em estudar sobre a matéria. Tentar fazer algo mais, como é que eu posso dizer? Mais palpável para Vocês ele. estavam junto com o professor, você tem um professor junto no trabalho, né? Sim, o professor tutor do meu grupo PET. Legal. E ele, a preocupação, a visão dele sobre essa preocupação, ela acompanha o raciocínio de vocês? Foi vocês que alertaram para ele esses problemas que os colegas tinham? Como foi esse diálogo? Sim, inclusive esse professor, ele é o professor que leciona a matéria de controle 2. Então, justamente por isso, ele falou conosco, tentou fazer ele pediu para nós fazermos diálogo também entre o aluno, porque para tentar fazer com que esse aprendizado nessa matéria melhorasse. Inclusive, nós íamos, nesse ano de 2020, a gente ia aplicar
essa ferramenta e colher os resultados, né? Mas, devido à pandemia, complicou a situação. Muito legal. Nós vamos fazer uma segunda rodada de perguntas, tá? O Renan agora vai conduzir a segunda rodada, ok? E, se for o caso, eu faço uma intervenção, mas a gente ainda está nesse primeiro bloco. Os colegas que quiserem fazer perguntas podem colocar no chat, que depois dessa segunda rodada a gente transfere as perguntas do chat, ok? Renan. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Me ouvindo? Sim. Pode ir. Então tá. Tudo ok. Então vamos lá, vamos começar, gente. Muito bacana, né? Reforçando isso que a professora Maria do Carmo falou, a gente leu junto os trabalhos, muito interessantes, esses relatos de experiências acadêmicas. É uma coisa bem valorosa que o COBEND traz aí para a gente conseguir compartilhar e repensar um pouco a dinâmica de sala de aula na formação dos engenheiros. Também vou seguir em sequência, porque acho que é mais fácil. Eu vou chamar aí a Larissa para conversar comigo um pouquinho. Larissa, uma dúvida que eu fiquei na leitura do artigo de vocês é qual o conceito de criatividade vocês adotaram e como que ele se aproxima ou se distancia da engenharia. Em determinado momento no artigo vocês acabam mencionando uma similaridade de trabalho com o exercício do arquiteto, mas eu queria que você me explicasse um pouco mais esse conceito de criatividade e como que ele se aproxima do exercício da engenharia. Então, a gente realizou a monitoria, né, que é de desenho arquitetônico, ou dos eixos de expressão gráfica, que é desenho arquitetônico, desenho técnico e desenho auxiliado, e a partir desse momento que o aluno tem os primeiros contatos com a engenharia, que é através da reprodução de plantas, através de locação de projeto, e através disso também ele tem mais um contato com a arquitetura, né, que é a parte mais dos interiores, da parte mais fina do projeto. A Vitória também está aqui, ela vai ajudar a completar aí para a gente. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos te ouvindo, Vitória. Bom, no nosso caso, né, lá no Cefet, essas 3 matérias do eixo de expressão gráfica são as primeiras matérias que o aluno vai ter, assim, mais específicas, que vão fazer ele realmente se apaixonar ali pela engenharia e querer mesmo estar ali no curso, porque, pelo menos para mim, as outras matérias foram muito, assim, pesadas, e foi o cálculo pesado, então o que me fez apaixonar foram elas. A nossa ideia, dentro das monitorias e junto com a professora Lupe, era buscar que o aluno fosse mais criativo, que ele não ficasse tentando fazer simplesmente aquela atividade ali para poder passar, que ele fizesse além, que ele tivesse confiança nas ferramentas que ele estava usando, tanto no CAD quanto no Revit, para fazer algo a mais, para poder ser criativo, para poder soltar os seus rompantes criativos dentro da disciplina. E isso foi acontecendo ao longo do processo, e a gente foi escrevendo mesmo e gravando as coisas que aconteciam e guardando esses projetos para poder criar o artigo. Foi bem isso que aconteceu. A criatividade que a gente busca é fazer o aluno criar peças que sejam diferenciadas, criar construções que estejam em formatos diferenciados. A ideia era essa, basicamente. Também a gente pode observar o do aluno desde o primeiro período até o terceiro período, que tem essa disciplina, a gente pode ver o crescimento deles, que a partir do momento que ele inicia a engenharia civil, começa meio que travado e vai abrangindo as áreas, vai agregando mais conhecimento. Então, acho que foi basicamente isso mesmo, abriu a mente do aluno mesmo. Como aconteceu com a gente também, que foi nos primeiros períodos, que chega muito imaturo, e vai agregando todo conhecimento. Muito legal, muito legal. Vamos lá.
quero chamar o Rafael, então, para fazer umas perguntinhas. Rafael, eu, inclusive, estou bastante pessoalmente interessado com o seu trabalho, porque estou tentando desenvolver um podcast aqui na nossa universidade. E aí eu quero perguntar uma coisa bem específica para você. Quais eram os conteúdos, efetivamente, que eram abordados nos podcasts? E se eles eram complementados de alguma forma com outros materiais, como que você fazia essa integração para a compreensão do conteúdo? Ok. O podcast, como uma ferramenta pedagógica, né, você pode utilizá-la de várias formas. Pode ser um material complementar, pode ser através de entrevista com profissionais da área, né, todo esse tipo de coisa. A maneira que eu escolhi inicialmente, né, ainda pretendo trabalhar também as outras vertentes futuramente, mas inicialmente era o quê? Aquilo que foi dado na sala de aula, eu faço de uma maneira assim mais até mais rápida, mais dinâmica, né? O assunto que for abordado na sala de aula, eu falo no podcast e até aqui e acolá eu dava umas dicas extra que não foi falar na sala de aula, né? Então só quem ouviu o podcast ouviu essas dicas extras aí que eu dei. E assim, como a disciplina ela é também visual, né? Já que a gente está na engenharia elétrica e a disciplina é sobre instalações elétricas, e os alunos que, além de ouvir o podcast, que eles também acessassem os slides da aula para tá, assim, melhorando, né, a experiência deles como estudo, né? Porque inicialmente era para ser um material a mais para eles revisarem o conteúdo que foi dado na sala de aula, né? Muitos alunos não têm esse costume, mas eu sempre tento implementar que eles, depois da sala de aula, depois da aula, eles vão estudar, revisem, né? Aí, podcast seria a chance deles o quê? Deles ouvirem de novo, não estou com tempo, não sei o quê, então, bota podcast e vai ouvir e vai, né, fazer outra atividade dentro de casa, né, ou qualquer outra coisa, e o podcast tem essa facilidade. E qual era a outra pergunta mesmo que eu esqueci? Não, você meio que respondeu o bloco de perguntas. Eu teria várias, mas a gente tem muito trabalho para apresentar aqui. Obrigado, Rafael. Agora, eu queria só falar mais uma coisinha, que esse trabalho de podcast foi despertado em mim por conta de um outro professor de uma outra área, que eu vi a apresentação dele nos encontros universitários aqui da UFC, e a partir daí que eu me interessei em também trabalhar isso daí com o aluno dele. Falava da questão dos alunos auditivos, dos alunos visuais, né? Então, é por isso que eu acho bem interessante nós professores, né, compartilharmos essas experiências, porque motiva e inspira os outros, né? Assim como eu fui inspirado por esse outro trabalho, né? Aí eu também coloquei aí o trabalho no Covent para também motivar e inspirar outros colegas a também estarem realizando essa experiência, que é bem bacana. Com certeza, com certeza. Obrigadão, Rafael. Professora Gláucia, eu tenho uma pergunta que também é mais relacionada aí com o meu campo do conhecimento específico. Professora Gláucia, se apresentou a realidade aumentada enquanto um instrumento muito, muito importante, muito válido para o ensino do projeto das estruturas, mas eu fiquei com uma dúvida, e uma dúvida conceitual também, entre a diferença da aplicação, por que a aplicação de realidade aumentada e por que a não discussão do modelo da informação da construção, do BIM. Tá. No curso, essa disciplina é a disciplina de expressão gráfica, mas lá no nosso curso nós temos 4 disciplinas de expressão gráfica, essa é a última delas, né? E nessa última disciplina, o conteúdo da disciplina especificamente é mostrar para os alunos projetos que são entregues aos clientes na área de aço e de concreto armado. Então, por exemplo, é interpretação de projeto. Então, o que ele tem que entender? Ele tem que abrir uma prancha de projeto, como ele abriria numa obra, entendeu? Aquele formato do projeto e entender, fazer a leitura daquilo ali, entender o que aquilo ali está querendo, qual é a informação que aquilo ali traz para ele, né?
Bom, qual era a grande dificuldade? Até aí, então, a gente não está preocupado com a interação de BIM, ferramentas BIM, porque tem também temos essas disciplinas voltadas para esse conteúdo de BIM dentro do curso, né? A nossa preocupação é ele, na obra, com uma folha na mão, ele sabe entender aquilo ali? Ele, como engenheiro, ele consegue interpretar aquelas armaduras todas do concreto armado, onde é que aquilo vai, né? Como é que é aquela visão tridimensional, quando faz uma dobra, uma ligação, uma conexão entre uma viga e um pilar, uma laje e uma viga, né? As dobras, principalmente, né? Então, ele sabe interpretar isso? E a gente percebeu que não. Né? Então, ele olha aquele monte de aqueles desenhos, todas aquelas informações em 2D, né? Num papel, e às vezes ele tem dificuldade de interpretação. Então, uma forma que eu achei seria que aí começar a introduzir esse aspecto do BIM, porque depois disso é que vem as disciplinas de BIM, né? De projeto com BIM. Então, de começar a introduzir esse modelo tridimensional e essa visualização 3D para ele, entendeu? Porque depois, essa disciplina é uma disciplina do 8º período, no 9º período é que eles trabalham com uma ferramenta específica, onde a gente trata esse assunto de BIM, né? Então, foi uma opção minha, eu falei, então eu vou trabalhar com realidade aumentada. Primeiro porque é divertido, porque a gente vai colocar aquilo ali no celular, a aula virou uma brincadeira, porque todo mundo pegava o seu celular. Eu achei, a princípio, que a maior dificuldade seria o aparelho, porque nem todo mundo teria um aparelho compatível e tal, mas, no final das contas, a gente percebeu que caminhou muito bem, eram poucos os que não conseguiam, e aí a gente ia fazendo em grupo. Então, fluiu dessa forma. Então, o que me inspirou foi isso, foi tentar fazer com que eles compreendessem, tivessem uma visão tridimensional, como essa disciplina é uma disciplina anterior àquelas que necessitariam mesmo dessa visualização tridimensional, então eles já iriam com uma outra visão, né? Um conhecimento, uma facilidade a mais de interpretação. Então, foi isso que me inspirou a trabalhar com a realidade aumentada, que poderia ser virtual também, né? A gente até usou alguns óculos, porque também tem as duas possibilidades com essas ferramentas, né? Mas como os óculos, geralmente, eles são equipamentos bem mais caros e para adquirir na universidade e tal, então eu preferi a realidade aumentada porque eles já têm o aparelho e aí a gente já poderia usar. Beleza, professora, muito obrigado. É muito legal. A realidade aumentada é muito divertida, de fato, no canteiro. A experiência que a gente tem aqui na UFPR com os trabalhos que fizeram isso, inclusive estimularam os próprios trabalhadores como um todo. Né? Querendo ou não, hoje todo mundo tem acesso a um celular que minimamente consegue lidar com isso. E eles mesmos gostavam e acabavam interagindo de uma maneira muito positiva com isso. Eu incentivo o contínuo do trabalho, porque é algo muito legal mesmo. É verdade. Bom, agora vamos lá para o último trabalho desse bloco. Vou chamar o João Vitor aqui para dar uma última pergunta para ele aqui. João, o trabalho de vocês, ele acaba ficando um pouco... Ele é para ser uma estratégia didática, mas no desenvolvimento do trabalho a gente não conseguiu verificar uma aplicação didática dele, né? Didática do pressuposto não só da experiência de autoaprendizagem, mas sim de um processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eu queria entender, assim, quais são os próximos passos que vocês vão realizar para uma aplicação didática, se isso está previsto dentro das atividades de vocês, e, acima de tudo, qual vai ser o método para avaliar a eficácia dessa proposta. É uma proposta bem interessante, mas o trabalho não deixou muito bem moldado para a gente conseguir compreender essas duas coisas. Assim, vai ter uma aplicação didática, de fato? E a partir da aplicação didática, como é que vocês vão verificar se ela é uma aplicação didática positiva para a interpretação, para a apreensão do fenômeno que vocês estão
se propondo a trabalhar? Bom dia. Então, esse módulo, no caso, ele está previsto para, nesse ano, seria no ano de 2020, mas agora, nesse ano de 2021, nós iríamos utilizar ele nas matérias em que ele pode ser aplicado, no caso, sistemas de controle 2. Então, como nós iríamos aplicar nessa matéria? Nós iríamos fazer com o professor como se fossem trabalhos relacionados à utilização desse módulo. Então, ele iria passar várias técnicas, para o aluno utilizar várias técnicas utilizando esse módulo, né? Com que ele aplique essa teoria que ele fez, né? Todo esse arcabouço teórico nessa planta em específico. Então, depois disso, depois de fazer durante todo o semestre, de utilizar, nós iríamos fazer questionários para verificar com os alunos se eles sentiram que esse módulo ajudou de alguma forma, e também com o professor, verificar entre as turmas, né, se há efetividade da ferramenta. Ok, obrigada. Obrigada ao grupo como um todo nessa rodada. Felizmente, a gente só tem para cada grupo meia hora, mas eu vou deixar uma perguntinha, não saiam da sessão, não estão liberados ainda, tem uma perguntinha final que vale para todo mundo, tá? E que eu já vou dar um spoiler para o primeiro grupo, para ir pensando, porque ela vai ter que ser respondida bem rapidinho, ok? Então, a pergunta é essa: quais os desafios e oportunidades que surgiram com a sua proposta no viés docente e discente? Depois, como estimular outros docentes a fazerem uso da sua proposta, ok? Como que vocês vão divulgar isso daí? Fica o spoiler, ninguém responde agora, e nós vamos trabalhar com o próximo grupo, né? O nosso grupo 2, são mais 4 trabalhos, também já parabenizo os 4 colegas que vão apresentar e vão defender seus trabalhos aqui. Nesse segundo bloco, a gente tem um relato de PBL e aplicado à disciplina de robótica, seguido de uma aplicação, de uma outra aplicação de aprendizagem baseada em problema na aquisição de dados energéticos. Também temos uma proposta de recursos didáticos para a aprendizagem do grau de liberdade e estrutura, a proposta de um equipamento, uma ferramenta específica, e terminamos com uma pesquisa sobre a formação do engenheiro, né, e a satisfação entre os pares aluno, professor e sociedade do campus da universidade, acho que é no curso de energia, se não me engano. Então, eu convido os 4 autores desse trabalho para a gente começar a bater um papo, né? O primeiro trabalho, quem é que está representando aqui o primeiro trabalho? Deixa eu localizar aqui. Caterine, Pedro ou Vitor? Bom dia, eu sou a Caterine, eu vou apresentar o trabalho. Legal, Caterine. Então, Caterine, como você já percebeu, a gente está batendo um papo e tirando algumas dúvidas sobre o trabalho. Parabenizo vocês pela iniciativa, foi muito legal. E eu queria saber de você, né? Que você descrevesse um pouquinho mais, falasse aqui para os colegas, né? Como o PBL foi aplicado e em que contexto, se foi antes ou no pós-pandemia, tá? E se foi ambiente virtual e presencial, que estratégias vocês utilizaram e como se deu a interdisciplinaridade. Pode ser? Pode ser, sim. Então,
Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Introdução à Robótica, né, do curso de Engenharia Elétrica. A disciplina ocorreu em ambiente presencial ainda, foi antes da pandemia. Então, nessa matéria, o professor nos passou o problema, né, que seria, desde a primeira aula, que seria, então, desenvolver o robô autônomo com mapeamento de obstáculos. Também esse robô deveria, então, mandar os dados de posicionamento de maneira sem fio para um dispositivo. E, então, a partir desse desafio que ele nos propôs, ele nos passou alguns conceitos mais abrangentes em relação à robótica, né? Nos passou alguns atuadores, microcontroladores que nós poderíamos utilizar, e nos deu espaço na disciplina para que a gente desenvolvesse isso de forma autônoma, né? Onde a gente teve que buscar alguns conhecimentos que vão além do que a gente aprende durante a graduação, de forma a produzir, então, um resultado satisfatório, né? Eu acredito, assim, que a interdisciplinaridade foi possível a partir de que nós usamos vários conceitos que a gente aprende durante a graduação, como a disciplina de microcontroladores, que foi a mais utilizada, e ainda nos permitiu que a gente utilizasse bastante softwares, tanto de projeção de estrutura, como de programação, também desenvolvimento de placas de circuito impresso, que promove, então, um conhecimento bastante híbrido, né? Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho, tá? Ainda vai ter outra rodada de pergunta, Catarina. Fica aí, Tá bom. e eu vou passar agora para perguntar para o Matheus ou o Marcos, eu não sei quem está aqui. Matheus está aqui, já estou vendo. Matheus, bom dia. Bom dia, que bom vê-lo aqui. Gostei muito do trabalho de vocês e eu queria saber o seguinte: o que é necessário de infraestrutura e de conhecimento para que outros colegas ou outros professores, outras instituições possam repetir e aplicar a mesma metodologia como a que você aplicou? Bom dia. Consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Eu acho que em termos assim do que é necessário para conseguir implementar construir a bancada didática em si, acho que esse é o ponto forte desse trabalho, é que realmente é uma infraestrutura mínima. E isso foi a grande surpresa do trabalho. Então, assim, realmente o custo total com a compra de de madeira, de todos os itens, foi de R$120. E, no caso, ela foi construída totalmente em ambiente residencial. Então, assim, tomando alguns certos cuidados, assim, com o corte da madeira e tal, para tentar minimizar, assim, as distorções geométricas, a gente descobriu que utilizando um celular, e a verdade, assim, é que a maioria dos celulares hoje em dia já tem uma taxa de amostragem no seu acelerômetro, que já é mais do que o suficiente para as frequências naturais que a gente avaliou, porque são frequências naturais muito baixas, assim, próximo dos 10 Hz, e o que a gente descobriu foi que, assim, utilizando esses celulares e com essa bancada, os resultados têm uma convergência muito boa, e que, pelo menos, assim, para essa aplicação didática, que é só, assim, mais para ajudar a diminuir essa abstração que tem na área do estudo das vibrações, já é válido, já é mais do que o suficiente. Então, assim, a infraestrutura é mínima, mínima. Muito legal, Matheus. Vou pedir para você esperar, e em seguida a gente volta com mais uma pergunta, ok? Certo. O próximo trabalho, temos 2 trabalhos agora da Universidade... Não, peraí, acho que o 300... Eu me perdi aqui. Deixa eu ver qual é o trabalho. Só um minutinho, 328. Ok. O próximo trabalho é do Lucas, né? Do Lucas e da Andréia. O ensino da engenharia sobre a ótica dos alunos e professores. Quem está aí? Lucas? Oi, Lucas. Esse lourinho que está aí no meio o tempo inteiro, que lindo. Muito bem, bom dia, Lucas.
Lucas, eu queria saber o seguinte, né? Fala um pouquinho sobre o que é, de fato, o trabalho de vocês, e aí, assim, ao final, o que vocês falam sobre a hipótese proposta? Ela foi provada ou foi refutada? Tá certo? Aí eu vou só ler para as pessoas entenderem o que você coloca no texto como hipótese, né? A hipótese de que o descompasso entre as rápidas mudanças das últimas décadas e a falta da adaptabilidade do ensino universitário gerou uma incapacidade em alguns aspectos do curso formativo em questão atender às necessidades tanto do aluno quanto do professor quanto da sociedade. Vocês conseguiram refutar ou conseguiram comprovar essa hipótese? Aí, mas antes, faz o contextozinho da tua pesquisa, por favor. Sim. Bom dia, pessoal. Então, a pesquisa ela surgiu assim de uma inquietação que eu estava vivendo na UFMG, que eu acho que é uma inquietação que muita gente deve ter passado aqui já, que é aquela coisa de você chega numa aula todo empolgado, e aí tem 40 pessoas assim em volta de você na sala, e aí o professor começa a trazer tudo aquele preparo, aquele conteúdo que ele preparou em casa, e aquilo começa a durar meia hora, começa a levar 1 hora, e aí o professor, né, usa as 2 horas da aula inteirinha, e aquelas 40 pessoas que estavam ali cheia de perguntas, cheia de interesse, cheia de curiosidades, ficam em silêncio durante a aula inteira. Então isso começou a me incomodar muito desde o colégio, e eu achei que na universidade seria diferente, eu percebi que é o mesmo modelo que a gente usava. Então, eu resolvi fazer essa pesquisa, né? Vendo que muitos dos meus colegas ficavam muito entediados nas aulas, e não só os estudantes, mas os professores também, que tinham um super trabalho para preparar o conteúdo, para fazer uma super apresentação, e saía às vezes triste porque não recebia aquele foco, aquela atenção que ele estava esperando. Então, eu comecei a pesquisa com algumas entrevistas com professores, com alunos de todos os períodos do curso e com empreendedores da engenharia de Minas, de grandes empresas aqui de Minas Gerais. E eu pude perceber, primeiro, de forma mais qualitativa, quais estavam sendo as principais insatisfações e as principais forças que cada um desses grupos via no curso. Depois disso, né, depois que eu coletei essas primeiras impressões, que estava muito ligado com a discrepância entre a teoria e a prática, os professores, por outro lado, falavam que era cada vez mais difícil conquistar o foco dos alunos, e os pessoal das empresas diziam que os alunos chegavam com uma ótima bagagem técnica, mas pouca capacidade de se relacionar, de liderar, de integrar diversas perspectivas. E aí eu segui fazendo uma pesquisa quantitativa para entender qual desses tópicos realmente era o mais relevante para a comunidade do curso. E aí a ferramenta que eu usei, né, respondendo a sua pergunta, se eu consegui ou não refutar essa hipótese ou comprovar a hipótese, a ferramenta que eu usei foi a pesquisa de satisfação, porque existem vários estudos científicos que mostram que o nível de satisfação que uma pessoa tem com determinado serviço está relacionado ao atendimento ou não das suas necessidades por esse serviço. Então, avaliando o nível de satisfação dos professores e dos alunos com relação ao curso, eu conseguiria chegar a responder se o curso estava ou não atendendo às necessidades. O fato é que o curso é algo muito complexo, né? Então, como a gente já esperava, em certos tópicos, as necessidades estavam sim sendo atendidas. Por exemplo, a UFMG demonstrou que tem uma capacidade laboratorial, uma infraestrutura de laboratórios muito, muito boa, ótima para os alunos. Então, essas necessidades estavam sendo atendidas. A capacitação dos docentes também era uma necessidade que estava sendo atendida. Por outro lado, tiveram necessidades ali que estavam claramente precisando de atenção nos tópicos que diziam respeito às metodologias de ensino. Então, essa foi a principal insatisfação dos alunos e dos docentes, né? E eu digo dos docentes também porque a principal insatisfação dos docentes foi não conseguir pegar o foco dos alunos durante as aulas. E
depois indo além no trabalho e provocando esses debates entre estudantes, professores, técnicos do Departamento de Engenharia de Minas, a gente pôde perceber que essa é, na verdade, mais uma consequência dessas aulas expositivas que não convidam o aluno a participar da aula. E se o professor não separa, né, esse momento para que o aluno interaja, realmente o aluno não vai participar, porque ele está colocado de fora desde o começo do planejamento. Então, Muito legal. Muito legal, Lucas. Gostei bastante do trabalho. Eu acho que uma pesquisa que os colegas, tanto alunos e enquanto professores, podem ter uma boa repetibilidade para ver como é que está dentro das suas instituições esse trabalho, né? Tem essa visão dentro de cada instituição. Uma beleza. Fica aí que a gente ainda tem mais pergunta para você. Eu passei aqui o trabalho do Gabriel. O Gabriel está aí, a Gabriel, Alexandre, e eu vou fazer uma pergunta aí. O Gabriel está por aí? O trabalho, o 3226 de Smart Grid. Tem alguém responsável por esse trabalho aqui? Alô, Gabriel? Poxa, que pena. Gabriel não vai estar? Gabriel, Alexandre Magnus ou Henderson? Nenhum deles? Tudo bem. Então, seguimos. Passa a segunda rodada, Renan. Assume. Estou assumindo aqui. Isso. Muito bem, muito bem. Eu também vou seguir em sequência de novo. Parabenizar os trabalhos, de novo. Acho que temos aí 2 trabalhos sobre PBL, que eu acho que é um tema bem relevante que a gente precisa discutir. Vou começar conversando aí com a Caterine. Isso, Caterine? Isso. E eu quero perguntar exatamente sobre o PBL. Veja só. E vou começar me justificando sobre a minha pergunta. A gente tem uma tradição dentro do ambiente acadêmico, às vezes pegar um conceito um pouco marqueteiro, um pouco visualmente atrativo e acabar incorporando como um jargão nosso. Digo isso a partir do método científico Design Science Research, que virou uma coisa que quase todo mundo faz e às vezes as pessoas não têm uma reflexão muito profunda. Lendo o seu trabalho, eu fiquei com uma questão e talvez você possa me esclarecer, assim. Por que na proposta vocês adotaram a aprendizagem baseada em problemas e como que isso se diferencia de uma experiência laboratorial de robótica convencional, uma coisa normal, tradicional? Por que PBL, por que não um experimento laboratorial? Bom, eu acredito, então, que a metodologia do PBL foi, então, implementada pelo professor da disciplina, né, que nos passou essa proposta de desenvolver o robô, no caso, como um problema para a gente aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu durante a graduação. Eu acho que na questão de se diferir de um outro tipo de trabalho, eu acho que o trabalho promoveu, então, a busca que os alunos tiveram que ter sobre os conteúdos aplicados, não foi, no caso, uma disciplina convencional, onde o professor passou todo o conteúdo para nós. Nós tivemos que buscar os conhecimentos para produzir, então, um trabalho satisfatório, né? Entendi. Legal. Achei o trabalho de vocês bem interessante. Acho que o PBL tem que ser algo, inclusive, que vocês têm que incentivar que os professores adotem. É uma metodologia de ensino muito válida, né? Inclusive na totalidade. Mas eu realmente fiquei com essa dúvida a respeito da diferença do que seria um experimento de laboratório normal e o porquê que seria a PBL nesse caso específico. Mas muito interessante o trabalho de vocês, Catarina. Obrigadão. O Gabriel não está aqui, então esse trabalho não...
ia fazer uma pergunta bem similar, inclusive, que era exatamente isso, por que é um PBL e não um experimento de laboratório convencional. Muito que bem. Então, vamos falar com o Matheus. Matheus, eu tive que pesquisar um pouco sobre o trabalho de vocês, porque, lógico, não tenho grandes conhecimentos sobre engenharia mecânica, sou arquiteto fazendo mestrado na engenharia civil, né? Não tem muito a ver. Mas achei muito interessante o trabalho que vocês desenvolveram, e eu queria entender uma dúvida que eu não encontrei na internet, por isso que eu gostaria que fosse esclarecido, qual que é o equipamento que seria uma alternativa a alto custo a esse experimento de baixo custo. E vocês mostraram que a precisão da mesa que vocês desenvolveram em relação à teoria é algo muito próximo, mas eu queria entender a diferença também de precisão entre a versão barata e cara, entendendo que se existe essa alternativa aí. Perfeito. A alternativa seria, sobretudo, com relação à parte de instrumentação e a parte onde seria também a parte relacionada à construção da bancada em si. Então, existem algumas opções de bancadas feitas com maiores fixações, com maior cuidado aos desvios geométricos, porque, nesse caso, é importante que seja tudo o mais próximo do que você se propôs a fazer, e também a questão da onde vai ser fixada essa bancada. Mas o que mais encarece o preço em si seria, sobretudo, a questão dos acelerômetros, que né, tem um custo significativo, e, sobretudo, também a parte que, inclusive, não foi feita nesse trabalho, que seria a parte que, no caso, foi uma bancada didática, e a gente fez a parte da análise com uma vibração livre, porque a gente não tinha um excitador eletromecânico para avaliar, estudar a estrutura sendo excitada. Esse excitador eletromecânico também tem um preço altíssimo. Então, essa seria a principal diferença, né? Seria permitir que o aluno se engaje no estudo de vibrações, quando não é possível fazer essa parte mais prática da disciplina num laboratório. Legal. Achei bem interessante mesmo, porque um dos principais problemas em termos infraestruturais das universidades brasileiras é equipamento de laboratório, né? A alternativa de vocês, acho que é bem interessante vocês levarem adiante, mostrarem, porque para além do processo de construção, que pareceu muito legal, muito interessante, achei um equipamento, como vocês mesmos trouxeram, um equipamento que sai da abstração e coloca de uma maneira bastante objetiva o fenômeno, e isso é fundamental para compreender. Muito legal o trabalho de vocês. Não patentei, ou patentei, não sei, né? Depende do interesse de vocês, mas se patentear, deixem as universidades fazer. Muito legal. Obrigado. E agora vamos para o Lucas. Oi? Adiante, fica. Adiante, então tá bom. Então vamos falar aqui com o Lucas especificamente. Deixa eu ver aqui minhas perguntas. Lucas, então, de novo, assim, não é simplesmente uma questão de rasgação de seda. Achei muito interessante o trabalho que você fez de autorreflexão da graduação. É algo que seria fundamental que todos os estudantes fizessem durante o processo de graduação, se colocassem as perguntas que você colocou e tal. Eu tenho algumas dúvidas de caráter bastante metodológico, na verdade, sobre o desenvolvimento do artigo que você está apresentando aqui. E eu vou fazer duas perguntas especificamente. Assim. O primeiro, eu queria entender a justificativa da escolha do formato do questionário, que é um questionário gradativo de pontuação, e da análise de resultados, que você apresentou enquanto estatística absoluta. Então, você tem lá percentuais de 70% das pessoas acham isso, mas no questionário você tem uma pontuação de 1 a 5. E a outra coisa é como que qual método foi aplicado para a produção das conclusões propostas que você traz na apresentação, no vídeo, relacionados a esse questionário.
sentir uma distância entre o percentual absoluto que você traz lá e as conclusões que você acaba afirmando no final da sua apresentação. Ótimo, Renan. Então, sobre o questionário, eu acho que eu peguei a referência, né, dessa pontuação de 1 a 5 em vários outros trabalhos que eu estudei sobre pesquisa de satisfação acadêmica. Então, foi mais por seguir assim, essa referência e de entender que você responder de 0 a 5 é uma coisa simples, sabe? Talvez se a gente fosse responder de 0 a 10 já daria ficaria um pouco mais complexo. Então, eu resolvi pôr numa escala de 1 a 5, que eu acho que contemplava todos os estados, desde o totalmente insatisfeito até o totalmente satisfeito. E é uma metodologia que eu vi em outros trabalhos científicos. E com relação a como transformar isso em porcentagem, o Google Forms ele é uma ferramenta que já traz esses dados, então foi bastante simples de entender depois de coletar as quase 200 respostas da comunidade da Engenharia de Minas. Foi bastante simples de entender quanto que significava em porcentagem, em satisfação de cada um dos tópicos. E aí, né, a sua segunda pergunta é muito interessante, porque eu acho que foi uma grande chave desse trabalho, né? Para eu chegar nessas conclusões, eu não queria chegar por conta própria. Desde o começo, eu não queria fazer um trabalho que representasse a minha visão ou a minha percepção, e eu tentei o máximo possível fazer algo que a comunidade do curso estava sentindo, estava percebendo. Então, depois que eu tive as respostas no questionário, que eu consegui identificar quais tópicos tinham maior insatisfação, quais tinham maior satisfação e maior insatisfação, eu convoquei 2 conversas realizadas pelo Zoom, porque a gente estava em pandemia, em que foram convidados os professores, estudantes e os técnicos do Departamento de Engenharia de Minas, em que eu expus esses resultados mais marcantes, aqueles que estavam mais no topo, de satisfação e insatisfação, e a gente trouxe debates abertos. Então, no primeiro dia, a gente teve mais de 20 pessoas na reunião, e a gente usou breakout rooms, e cada sala ficou com um tópico debatendo, e desses debates, depois a gente fez uma colheita de quais que foram, então, as conclusões, por exemplo, sobre métodos de avaliação. E aí, do métodos de avaliação, dessas conclusões, desse debate que foi feito entre a comunidade, foram as conclusões que foram para o artigo. Então, por exemplo, nesse tópico das avaliações, alunos e professores conversando abertamente entraram nesse acordo, nesse entendimento de que essas provas elas estavam desalinhadas com as qualidades que o profissional precisa ter no mundo de hoje, né? Que a gente fica decorando informação talvez não seja a principal habilidade que a gente precisa na era da internet. Então, e aí desse debate emergiram as conclusões que eu trouxe no artigo. Bem legal, Lucas. Eu vou sugerir para você, inclusive, porque eu, de fato, enquanto ex-estudante que esteve muito ativamente questionando o meu próprio curso, passei por 3 currículos durante a minha graduação, eu acho bem legal, e a minha sugestão é talvez você pegar essa fase final do seu trabalho e aplicar uma pesquisação, porque eu acho que tem um potencial muito grande que você não mostrou ainda desse conteúdo nesse artigo, e traz para o próximo Cobenge, que eu acho que vai ser muito legal. Essa parte da discussão entre os docentes que você acabou de trazer, se você conseguir estruturar ela muito bem, é um artigo incrível e é uma discussão muito válida para gestão da comunidade acadêmica, que é algo que não está, que a gente tem pouco material aqui no Cobenge, que se a gente vê assim, é algo pouco presente na engenharia. Outros cursos têm muito mais presença, mas muito legal mesmo. Obrigadão. Obrigado. Maria do Carmo, cadê o... Vamos lá, vamos começar agora o nosso bloco 3, né? Lucas, os colegas desse segundo bloco, lembrando que tem aquela perguntinha final, tá? Do final a gente vai tentar fazer uma rodada, cada um falar rapidamente, tem que ser muito sintético por conta do tempo, tá? Sobre a questão que a gente já colocou antes. Vamos agora para o terceiro bloco, né? No terceiro bloco a gente tem
Relatos é uma ação do PET, com foco em minicursos sobre o Revit. 3 propostas super criativas de como fazer atividades recreativas, né, para estimular o aprendizado de mecânica dos fluidos, né? E temos também 2 trabalhos que é do meu grupo de pesquisa, tá? Que trabalha o foco do autoaprendizagem, um através do MOOCs e o outro com as diretrizes para a geração de videoaulas. Então, não perca que a gente vai discutir isso nesse momento. Fiquem todos aí, tá? Então, vamos começar com o primeiro trabalho. O primeiro trabalho aí da Mônica, né? Acho que a Maria Eduarda deve estar aí para apresentar, ou quiçá a Fernanda, não sei quem é que vai... eu não vi a Maria Eduarda, mas a Fernanda eu vi que está aí. É isso, Maria Fernanda? Você que vai responder as perguntas? Isso, olá, bom dia, eu vou responder. Muito bem, Maria Fernanda. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, né? E aí eu pergunto, como a aplicação do questionário de intenção e satisfação contribuíram para a avaliação do aprendizado do BIM? E um pouquinho que você fale sobre se a experiência extrapolou o aprendizado do software como o aprendizado do BIM. Por essas 2 questões. Oi. Você entendeu, Maria Fernanda? É que travou aqui para mim. Tá, então deixa eu responder. Como a aplicação... Fale mais de como a experiência extrapolou o aprendizado dos softwares para o aprendizado do BIM e como é que a aplicação do questionário de intenção e satisfação contribuíram para a avaliação desse aprendizado. Então, dentro do nosso grupo PET, a gente realiza essas atividades de ensino. Sempre que a gente vai realizar essas atividades de ensino, a gente busca primeiro ver quais são os déficits dos membros do grupo, e o que eles vão saber, ou o que eles querem conhecer, ou ter conhecimento. Então, a gente viu que dentro da nossa universidade, a gente não tinha aula relacionada à metodologia BIM. Eles estão implementando agora, aplicadas essas metodologias nos primeiros períodos, que são na parte de desenho auxiliar, técnico. Então, a maioria dos membros do grupo já passaram por essa parte. Então, a gente tem contato. E na área de trabalho, hoje em dia, a gente precisa ter conhecimento dessas novas metodologias para a gente adquirir dentro do nosso trabalho. Então, a gente fez essa pesquisa dentro do grupo para saber dos participantes se eles queriam ter acesso a esse conhecimento. Todos, sim, que queriam conhecer essa nova plataforma. E em relação à satisfação do curso, a gente, pelo questionário aplicado, como a gente está na pandemia, a gente não pôde ter contato fisicamente. Então, a gente fez todo o processo por videochamadas e por apresentações através de vídeo, e, inclusive, os questionários foram aplicados através do Google Forms. Então, a gente pôde observar que todos conseguiram, pelo menos, aprender de cada plataforma, tanto a do Revit, quanto a do TQS, que é um software de modelagem estrutural. Então, a gente viu que os alunos puderam, pelo menos, ter um conhecimento e conseguiu aplicar as ferramentas e o que eles aprenderam em projetos sozinhos. Muito legal, Fernanda. Gostei. Fique aí, daqui a pouco tem outra rodada de pergunta, tá? Vamos conversar agora com o Anderson, né? O Anderson teve aí quase o tempo todo online, depois desistiu de mostrar a imagem dele. Anderson, a gente curtiu pra caramba a proposta do teu trabalho, né?
E a gente viu, inclusive, aí no chat, você vai ver que tem já uma professora se manifestando, elogiando e dizendo que vai aplicar também o teu trabalho. Então, eu queria saber saber de você o seguinte, como essa abordagem didática contribui para a formação do perfil profissional da engenharia civil, né? Principalmente quando a gente hoje tem as DCNs, que diz que o cara tem que ser mais crítico, tem que ser mais criativo. Como é que você abordaria esse tema aí para nós? Olá, bom dia. Eu estou com 2 janelas aqui, eu estava com problema com a webcam, aí eu entrei pelo celular também, para aparecer de novo. Eu vi lá o comentário, fiquei muito feliz que a professora curtiu, vai usar a ideia. A respeito da sua pergunta, eu acho que tanto para o professor, né, que acaba utilizando essas atividades recreativas como uma forma de ensino, ele se torna mais criativo ali, ele acaba saindo da zona de conforto, fica um professor mais atualizado, que demonstra essa preocupação com os alunos, e para os alunos, principalmente, eu acho que ajuda aí na questão profissional a questão da interação, porque não tem como fazer essa atividade recreativa sem forçar que haja uma interação entre os alunos participantes. Então, muita gente que veio conversar com a gente depois a respeito desse trabalho, ele elogiou essa questão, principalmente os alunos mais tímidos, porque quando você abre uma discussão para a sala de aula, sempre tem aqueles alunos que têm mais facilidade para falar, têm mais facilidade para expor, né, o que eles pensam, enquanto tem aqueles que ficam um pouco reprimidos. E quando você permite que haja essas atividades recreativas em grupo, querendo ou não, esses alunos têm que participar da discussão, porque ele é um jogo, né? Está valendo algum ponto, está valendo alguma coisa, isso aí estimula para que eles participem ativamente e acaba estimulando também para que eles conversem com os colegas, para que eles interajam, para que eles imponham sua opinião. Então, eu acho que na questão da formação, a principal que eu vi, né, o principal resultado que eu vi nos alunos foi essa questão da participação. Alunos que não participavam da aula tradicional acabavam participando ali da atividade recreativa como um todo. Muito legal. Parabéns, tá? A gente também curtiu. E aí vale a dica, né, galera? Entra ali no chat, assiste o trabalho dos colegas, põe um elogio, põe uma crítica, põe uma pergunta. Afinal, nós estamos online, cada um nas suas casas, e é o momento da gente afagar o ego um do outro, né? Dizendo que prestigiou, que leu o trabalho do colega e quiçá, possa vir a trabalhar, repetir. Eu também curto muito essas dinâmicas, tá? E tenho, nos combenges antigos, alguns trabalhos que já apresentei. Então, vale a pena, eu super valorizo as dinâmicas para poder o aluno interagir, tá bom? Andei com as plaquinhas aqui, ó. Hoje eu estou de souvenir. Muito legal, cara, muito legal. Fica aí que a gente vai fazer ainda outra rodada, tá bom? Tá, beleza. Pessoal, agora eu vou inverter, porque esse próximo trabalho sou eu mesmo que vou responder as questões e que o meu amigo Renan fez. Então, eu vou para o último trabalho, vou convidar o Pedro Eduardo, né, para falar um pouquinho do trabalho dele. E aí, vamos lá, Pedro, você está por aí? Alô, Pedro? Opa, está me ouvindo, professor? Muito bem, bom dia, Pedro. Então, vamos lá, Pedro. Fale um pouquinho do seu trabalho, Pedro, e, em especial, diga quais foram os procedimentos, né, adotados no seu estudo, né? Como foi que realizada a produção desses vídeos, que recursos e materiais você utilizou, e esses vídeos foram para onde? Onde foram esses vídeos? Esse trabalho ele partiu, na verdade, de uma parte prática, né, quando lá no nosso grupo de pesquisa, onde a gente estava começando a viabilizar um curso de maneira massiva e online, né, um MOOC, e daí já consegui, aí, com o auxílio da professora Maria do Carmo, emendar ele num processo de iniciação científica, né, e com isso eu consegui, aí sim, ter uma diretriz para poder trabalhar na pesquisa.
e com isso eu consegui com esse embasamento que eu consegui ter, eu consegui partir para a parte de estudo, né, e fui atrás de artigos e afins que tratassem desse assunto e consegui chegar em algumas conclusões aí para poder ter esse trabalho hoje já pronto. Então, tudo partiu dessa questão de uma pesquisa de iniciação científica, né, e aí para quem já trabalhou com isso, ou quem já fez isso, consegue entender como que isso funciona. Então, não foi um processo, assim, simples, né? Não estava na minha frente, eu tive que ir um pouco mais a fundo para poder ter algum tipo de embasamento teórico para que eu pudesse aplicar numa parte prática também, que ocorreu lá no nosso grupo de pesquisa. Que recursos e materiais você usou na produção dos vídeos? Então, para a produção propriamente dita, né, que aí já ocorreram em outras áreas, o que chegou mesmo para mim foi a parte de edição de vídeo. Mas eu sei que na parte de produção de vídeo foram utilizados a parte de câmeras, né, e iluminação, um estúdio próprio para gravação, desde a parte de sonoplastia e vídeo, né. E aí, quando chegou para mim, lá nos computadores lá do GPCity, a gente teve que dar um jeito de ter um software para editar vídeo, né. Para quem aqui que já mexeu com edição de vídeo sabe que a maioria dos softwares bons mesmo são pagos, né. Mas lá na universidade a gente não tinha essa oportunidade disponível naquele momento e precisava fazer essa edição dos vídeos. Então eu fui atrás de um software livre e acabei encontrando um software chamado DaVinci Resolve, né? E com esse software aí é que eu consegui fazer a edição dos vídeos, né? Ele é um software que, apesar de livre, consegue suprir as necessidades de uma edição de vídeo, né? E aí consegui com esse software fazer as edições, utilizar aí de recursos como Chroma Key, né? Parte de montagem de imagem com slide, e aí deu no nosso resultado aí que ficou legal, né, professor? Muito bom, Pedro. Eu agora vou passar, então, a gestão para o nosso amigo Renan. Renan, por favor. Obrigada, Pedro. Fica aí que ainda tem mais pergunta. Beleza. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, vamos para o trabalho 3340, que é da professora Maria do Carmo, mesmo, com a Ana, e eu vou fazer uma pergunta, professora. É uma pergunta bem conceitual. Qual é a diferença de educação à distância e dos MOOCs? Muito bem. Bom, para a maioria que não conhece essa diferença, né? Quando você está trabalhando com a educação à distância, normalmente você tem uma tutoria e você tem todo um material elaborado e discutido, onde, no fundo, o aluno tem um professor, ou tem um tutor, ou tem alguém que dá o feedback se ele está certo ou se está errado, né? Os cursos massivos, e normalmente esses cursos à distância, eles têm uma visão, são mais fechadinhos. Dos cursos MOOCs, né, os massivos Open Online cursos massivos abertos, já estão aí amplamente divulgados na internet. Esses cursos, como diz, eles são abertos, online e massivos. Massivo significa 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Como que a gente vai oferecer gratuitamente um trabalho massivo tendo tutoria? Uma das diferenças é essa daí. E a segunda diferença, o processo de aprendizado dentro do MOOC, ele trabalha a questão da motivação do aluno. Eu quero aprender sobre circuitos. E eu, na sala de aula, o professor disse o que era circuito, mas eu ainda não consegui bem. Então, eu vou buscar um vídeo, vou buscar um curso e vou autoaprendizagem. Então, o MOOC trabalha a aprendizagem motivada pela necessidade que você tem de aprender um determinado conhecimento. Então, você vai buscar esse conhecimento. Depois, ele, por ser massivo, ele normalmente não tem uma tutoria, tá? Todo o material, tudo que foi produzido, por isso que o trabalho do Pedro, que foi apresentado antes, tem uma relação, porque as videoaulas trabalham o conceito do autoaprendizado também, aparece alguém ali dando as mensagens principais, mas elas são vídeos curtos, diretos, que tratam no primeiro minuto do objetivo. Qual é o objetivo daquele tema? É isso, ele trata o tema em 3, 4, 5 minutos no máximo
ele encerra e já começa outro trabalho. Então, os MOOCs são cursos que a gente está desenvolvendo hoje dentro da universidade, para, em breve, vocês vão receber, ele vai estar sendo ofertado massivamente para qualquer um entrar, só que não temos o tutor. Ok, Renan? Obrigada. Passa para o próximo, Renan. Já assume a segunda rodada. Muito bem, então vamos fazer isso aí. Obrigado, professora. Obrigada. Vamos voltar lá para o início. Então, a Maria Eduarda, vamos lá para o trabalho do PET, o ensino de BIM. Quem mesmo está aqui na sessão para falar desse trabalho? É a Maria Eduarda? Não, é a Fernanda. Fernanda, seguinte, a minha pesquisa hoje é sobre gira em torno do ensino de BIM. E eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, o que vocês identificaram enquanto principais desafios para que você possa garantir um aprendizado de BIM. E se vocês conseguem visualizar isso para o curso todo e não só para o programa de ensino tutoriado. Bom dia. Então, assim, no início de cada curso, dentro do PET, a gente procura professores ou alunos que tenham conhecimento dessas plataformas e que eles possam dar essa aula para os integrantes do PET. Só no início de cada curso, eles explicam o que é o BIM, como a gente pode utilizar, de que forma. A gente escolheu esses 2 softwares, que eram os que a gente mais poderia utilizar dentro da nossa área de trabalho. Então, assim, as maiores dificuldades que a gente teve, eu acho, foi em relação a ser, por causa da pandemia, ser virtual. Então, esse ensino teve que ser virtualmente e para conseguir aprender ferramentas, para ter um entendimento de como cada uma delas funciona, como aplicar ela dentro de cada etapa da construção. E também é importante saber que isso vai ser durante toda da edificação, não só apenas no processo inicial, que você vai fazer a planta, mas em si em toda a vida útil da edificação. Eu acho que o maior problema é ter esse conhecimento geral, porque eu acho que na parte do BIM, você não pode ter conhecimento básico, você tem que saber muito aquele assunto para você fazer todo o projeto. E em relação a essa outra pergunta, qual foi mesmo? Vocês veem a possibilidade e a expansão disso para além do PET, mas para o curso como um todo? Sim, essas atividades até são direcionadas para a gente poder aplicar no curso. O PET a gente também utiliza para as atividades de extensão, que a gente faz na parte de escritório público. A gente faz essa parte de escritório público, então a gente realiza projetos. Mas a gente utiliza mais essa atividade de ensino para aprender coisas para o nosso curso, para utilizar dentro do... Legal, Fernando. Obrigadão. Agora vamos para o Anderson. De fato, o trabalho mais lúdico de todos os que a gente conseguiu ler, inclusive retomar o trabalho que me lembrou de fazer as minhas tarefinhas do Pokémon GO, que eu não tinha feito hoje ainda. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, eu tenho que reduzir elas para que elas façam sentido. Bem, Anderson. Acho que a primeira, assim, um dos temas que vocês tratam bastante no trabalho é a questão da ansiedade, que eu achei uma abordagem muito interessante. Como foi possível verificar o impacto dessa didática, dessa proposta didática em relação à ansiedade dos alunos? Como é que vocês fizeram para verificar isso? Então, o professor, a quem eu auxiliei, né, ele já vinha percebendo isso ao longo do tempo, essa questão da ansiedade, porque ele percebia que alunos que
desempenhavam um bom papel durante as aulas, eram participativos, faziam listas, sempre estavam presentes, mas que na hora da prova acabavam apresentando resultados que não faziam respeito a como eles agiam dentro da sala. Então, ele já percebia ali alguns alunos que não conseguiam, em momentos de avaliação, realmente demonstrar conhecimento, né? E eu achei muito importante ele assumir isso, ele perceber isso, né, por conta própria. E quando a gente montou o escopo do trabalho, ele pediu para que eu acrescentasse essa questão, né, para depois perceber nos alunos se houve alguma mudança. Então, tem até uma questão que a gente aplicou às turmas que participaram dessas atividades recreativas, a respeito de se elas contribuíram para que diminuísse um pouco dessa ansiedade. Acho que foi a questão que a gente teve mais negativas, né? Então, assim, ainda que a gente tentasse, com esse trabalho, reduzir um pouco dessa ansiedade, alguns alunos ainda têm esse problema, têm essa barreira, né? Que a gente ainda tem que pensar formas melhores de lidar com isso, mas ainda tem essa barreira, mesmo que a gente invista em atividades lúdicas. Então, acho que o problema da ansiedade, inclusive a Universidade, o UFSJ, faz um trabalho muito forte em relação a isso, com assistente social, psicóloga, mas a gente não conseguiu mapear, por exemplo, se esses, como era uma pesquisa anônima, a gente não mapeou se esses alunos eram os que acabaram inspirando o trabalho, sabe? Tocar nesse ponto. Então, assim, a gente teve esse resultado de que para alguns diminuiu a ansiedade, para outros não fez diferença, mas a gente, como era anônimo, não conseguiu mapear quais alunos responderam sim ou não. Legal. Eu vou seguir com uma outra pergunta, né? Já aproveitando que os outros são do bloco do meu próprio grupo de pesquisa, então, whatever. Que referências ou outras experiências vocês acabaram utilizando para formular essa abordagem que vocês apresentaram aqui no artigo? Cara, esse trabalho é bem pessoal, sabe? Ele é inspirado na minha mãe, na verdade. Minha mãe, ela é professora do ensino básico, ela dá aula pré-escolar, primário, e ela sempre me levava para a sala, e ela é uma das que usa muito a atividade recreativa para estimular a aprendizagem em crianças. Eu até cito isso, que a atividade recreativa é utilizada demais no ensino básico, mas ela não é utilizada daí para frente. E eu lembrava sempre de uma aula que eu fui, e que ela fez uma corridinha no quadro, desenhou uma pista de corrida e colocou os carrinhos. E aí usou essas placas de VOF para ir fazendo essa corridinha e os alunos ficavam loucos, sabe? Querendo ganhar, querendo participar, se empenhavam nas respostas. Isso ficou gravado na minha memória. Quando eu entrei na faculdade, que eu fui aluno do professor orientador, né? Eu fiz engenharia civil, formei na UFSJ, só que eu sempre quis ser professor também. Então, eu sempre busquei fazer trabalhos que tivessem a ver com metodologia de ensino. Então, eu procurei ele falando disso, que eu queria fazer algo voltado para a metodologia de ensino, e ele me falou da experiência pessoal dele, de que ele não estava conseguindo um rendimento bom dos alunos, e a gente casou, deu certinho, cara. Então, tipo assim, é uma experiência pessoal, é inspirado nessas atividades da minha mãe. Eu sinto muita falta no ensino superior de uma aula mais divertida, quer dizer, nem tão divertida, né? Tem professores que conseguem, de alguma forma, ter uma aula mais atrativa, mas eu acho que o próprio sistema no ensino superior, ele força para o modelo tradicional. O próprio professor, ele se sentia pressionado, ele falava que no ensino médio, quando ele deu aula no ensino técnico, ele era mais livre em questão de preparar uma aula diferente, mas que automaticamente, quando ele entrou no ensino superior, ele sentiu que, como ele era o diferente do sistema, ele tinha que se adequar, e não o contrário. Muito, muito, muito legal, Anderson, que é isso, né? Metodologias distintas para tentar abordar o conhecimento, angariar a atenção dos estudantes é algo bem fundamental e interessante. Eu, inclusive, vou recomendar, caso você tenha interesse em aprofundar esse estudo, os trabalhos da professora Ari Denise, lá em Mossoró. Ela está apresentando um artigo aqui no evento que é o 2783. É um 2783. Ela trabalha com outras abordagens bem fora da caixinha no ensino da engenharia civil. Então, ano passado ela apresentou um cordel. O artigo dela era um cordel para o ensino de processos construtivos. Muito, muito interessante. A professora Denise
Só de curiosidade, quando eu formei no final de 2018, e aí eu voltei como substituto na própria universidade, então eu trabalhei um ano como professor, e aí a primeira que eu fiz foi justamente a da minha mãe como professor. Então, já, foi uma homenagem a ela. Então, eu estou aí seguindo carreira, estou fazendo mestrado agora, quero ir para a sala de aula e vou, com certeza, usar meu trabalho em todas as turmas que eu puder, cara. Muito legal, muito legal. Bom, deixa eu fazer, então, a última pergunta de todos os blocos aqui, que vai ser para o nosso amigo Pedro Vilara. Não, Pedro Cardoso. Pedro, também, né, meio esquisito perguntar no artigo que eu ajudei a produzir, mas vamos lá. Mas, afinal, foram estabelecidas... o artigo se põe a tentar elaborar algum roteiro, entender quais são as etapas necessárias para a produção das videoaulas. Foram estabelecidas algumas diretrizes para a produção desse tipo de videoaula? Você consegue compartilhar com a gente aqui algumas dessas coisas? Então, veja, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre diretrizes, né, inclusive a ideia inicial era que o artigo tratasse propriamente dito de diretrizes para a produção de vídeo. Eu notei que já havia bastante pesquisas que falavam sobre isso, inclusive pesquisas que tratavam de visões um pouco distintas, assim, sabe? Tinham pesquisas que falavam que as diretrizes poderiam perseguir um caminho e outras que seriam de outra forma. Então, o que eu tentei buscar quando eu fiz o meu artigo é sintetizar alguns pensamentos teóricos aí, para que a pessoa que lê o artigo já consiga ter um embasamento para seguir e fazer uma produção de uma videoaula, né? E, assim, então, propriamente dito, não tem uma diretriz 100% correta, né? E isso eu falo porque também via isso acontecer na prática, né? Então, talvez se essa prática tivesse ocorrido de uma outra maneira, poderia ter dado certo do jeito que deu, da maneira que a gente fez, né? E o importante é você ter alguns elementos básicos sempre descritos, né? E se você for analisar de uma maneira simples, trata-se de uma pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Que são 3 elementos aí muito importantes. E aí você vai abrigar coisas como roteirização, a produção propriamente dita, que você trabalha com a parte de gravação, de edição de vídeo, e a pós-produção que você trabalha com divulgação e com plataforma, enfim, dessa maneira que a gente consegue já fazer uma diretriz para que a videoaula aconteça, né? Então, dentro desse artigo, eu consegui, assim, encaixar, né, uma maneira teórica e prática para que ocorra de uma maneira fluida uma produção de uma videoaula. Legal, Pedro. Obrigadão. Maria do Carmo, vamos lá. Você. E para encerrar essa rodada, eu queria só colocar que esse projeto, que esses 2 últimos trabalhos que foram apresentados, estão no meu grupo de pesquisa, estão sobre a minha orientação. Nós trabalhamos com conceitos de MOOCs e NUCs, né? Quem quiser depois conhecer, escreve para a gente, lê os artigos aí, pode interagir, os professores que quiserem também trabalhar com esse conceito, né? Na verdade, o projeto ele chama-se #SouFPR, Online University, a Universidade Federal do Paraná, e nós estamos produzindo MOOCs a partir de pesquisas dos professores, né? Então, o professor tem 10 anos de pesquisa dentro de um programa de pós-graduação, e durante esses 10 anos de pesquisa, teses, dissertações, artigos ficam lá e as pessoas não resgatam. E aí a ideia agora é que os alunos vão resgatar esses trabalhos, transformem em MOOCs ou NUCs e possam, a partir disso aí, dar visibilidade às pesquisas dos professores e atrair novos alunos para as pós-graduações. Tá? Pessoal, agora nós temos aí 14 minutinhos só, e vamos um bate-bola rapidinho da pergunta que, para facilitar, eu coloquei ela lá no chat. Tá lá no final, rolem lá no chat, tá? Quais os desafios e oportunidades que surgiram com a sua proposta
no viés docente e discente, e como estimular outros docentes a fazerem... aqui está errado, a fazerem uso, tá? E acho que agora eu não consigo editar. A fazerem uso dessa proposta. Deixa eu ver se eu consigo... Mas está entendido, a gente começar aí. Acho que o Lucas, que já está aí na tela, vamos lá, Lucas. Começa você, nós vamos fazer uma rodada diferente aí. Lucas. Bom, eu pensando aqui, o desafio e a oportunidade me parece a mesma coisa. No caso dos docentes, tanto o desafio quanto a oportunidade que se mostrou é incluir a participação dos alunos no processo de aprendizagem, é tanto o desafio quanto a oportunidade. E do lado dos... aliás, isso que eu falei foi do lado dos alunos, tá? Não sei se eu falei certo agora. E do lado dos professores, eu percebo que é incluir a motivação intrínseca dos alunos na aprendizagem. Não só o que o conteúdo, a batelada de conteúdo, mas o que a pessoa, o desejo da pessoa, para onde ela quer se direcionar também. Muito legal, Lucas. Professora Gláucia, quer entrar na conversa agora? Sim. No meu caso, especificamente, eu acredito que o principal desafio para os professores é você adequar, pensando pedagogicamente, né, o seu conteúdo, né, dar um aspecto pedagógico, uma finalidade pedagógica assim, importante com o uso da tecnologia, né? Então, não é simplesmente usar a tecnologia, você tem que adaptar o seu conteúdo para aquela tecnologia. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Para os alunos, o desafio maior foi utilizar as ferramentas, porque eles não estão acostumados a trabalhar com essas ferramentas, né, com essas plataformas, e aí eles sentiram um pouco de dificuldade. Mas com a ajuda, tudo é possível, né? Uma forma de incentivar a utilização, né, ou que mais professores, colegas, parceiros participem também. Lá, especificamente na minha universidade, o que a gente faz é divulgar os trabalhos em reuniões, porque a gente tem, a cada final de semestre, reuniões, né, de planejamento e avaliação do semestre, planejamento do semestre posterior. Então, a gente costuma apresentar as nossas experiências nesse grupo, para esse grupo especificamente. Muito legal. Vitória e a Larissa aí, uma das duas, como é que vocês falam aí do trabalho de vocês? Vitória, Larissa? Então, o nosso trabalho foi um grande desafio também, porque a gente já passou pelo lado aluno e depois passou pelo lado monitor, então a gente sofreu as consequências e sabe como que é ver o aluno, o que o aluno passa naquele momento, né? E o professor como que eu posso dizer? Foi ter uma experiência, ele ensinar, a Lupe mesmo deu muita orientação para a gente e fez a gente abrir mais a mente e pensar um pouco fora da caixa. Muito legal. Beleza. Caterine, vamos lá, Caterine, e aí a sua fala. Então, eu acho que eu vou falar mais da parte dos docentes, né? Até porque eu sou aluna, discentes, no caso, perdão. Então, eu acho que o nosso desafio foi buscar, então, de uma forma mais autônoma, alguns conteúdos, né? Além de trabalhar com prazos. E eu acho que a principal oportunidade que a gente teve foi de adquirir um conhecimento mais profundo, que surge a partir desse desafio, então. E, como última pergunta ali, como estimular os demais docentes, eu acho que daí parte mais da parte dos professores, né? De conversarem com os demais para compartilhar como essa metodologia foi importante para o aprendizado dos alunos. Muito legal, Catarine. João Vitor, dê aí sua opinião, João. Quanto aos desafios e oportunidades, eu posso falar com mais propriedade a parte dos discentes, né? E o grande desafio foi como fazer com que esses discentes se engajem mais na matéria, né? A gente tentou solucionar através de algum método mais
físico, né, de interação com a aula. E quanto ao docente, como fazer com que ele consiga agir melhor nessa interação com o aluno. Muito legal, João. Rafael? Opa! Na primeira pergunta, eu fico muito com o que a professora Glaucia falou, né? Que os desafios dos alunos é a questão das ferramentas, né? De se acostumar com as ferramentas e tudo mais. E na questão de como difundir, motivar outros docentes, inclusive aqui no Centro de Tecnologia da UFC, a gente faz formações, a gente fez formações docentes agora, e eu preparei um material de formação sobre como fazer um podcast. Foram 2 aulas, tá lá incluído no YouTube, e ensina bem. Pronto, é só procurar lá pelo meu canal no YouTube. Compartilha o link aí depois com a galera. E aí tem a parte teórica e tem a parte de como fazer mesmo na prática, utilizando softwares livres, né, como você grava, você edita, como você posta no Spotify, tem tudo lá bem direitinho. E aí essa maneira que a gente vem trabalhando dentro do CT, né, para divulgar para os outros professores, né, essas novas metodologias, essas novas ferramentas de metodologia de ensino. Muito legal. Vou colocar no chat. Compartilha com a gente aí, tá? Pedro, já grava aí, por favor. Vamos lá. Matheus, vamos lá, Matheus. Opa! Então, com relação aos maiores desafios, realmente foi como encontrar uma forma de tornar o estudo das vibrações um pouco menos abstrato. E a parte da oportunidade é realmente a questão assim de se utilizar dessa bancada didática e o maior apelo, eu acho que realmente é o baixo custo e a pouca infraestrutura necessária e a forma de estimular os docentes, eu acho que seria realmente divulgando essa ideia, mostrando o que dá para fazer, pode ser até uma ideia assim, de substituir uma prova, fazendo um trabalho em equipe para fazer a construção dessa bancada, e até mesmo, né, essa exposição aqui, a oportunidade de expor aqui já serve um pouco, e é isso. Muito legal. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Oi. Opa, Fernanda, desculpa. Não tem problemas. Eu acho que, em relação aos discentes, a maior dificuldade foi ter o conhecimento de um software novo, totalmente de uma maneira remota e à distância, né? E até para os docentes também, ter que explicar e não ter esse contato com o aluno, de ter que ser por videochamada, ou de ter que, muitas vezes, entrar pelo nosso computador, que a gente estava fazendo de errado. Acho que o que mais dificultou foi essa distância da sala de aula. Muito legal essa sua fala. Realmente, esse momento de pandemia está deixando a desejar da nossa vida, né? Falta um abraço. Legal. Anderson, fala aí para nós, Anderson. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Desafios e oportunidades, Anderson. Eu acho que para os discentes é a oportunidade de participar de aulas mais dinâmicas, mais leves, que favoreçam assim, um ambiente de aprendizagem, né? E o desafio é do trabalho em grupo, porque nenhuma das atividades recreativas é feita de forma individual. Só que é um trabalho em grupo sob pressão, porque há um tempo, né, para se dar resposta, para se tomar decisões. Para os professores é uma oportunidade de dar uma aula diferente, mais moderna, sair do tradicional, né? Então é a oportunidade deles se reinventarem e acabar agregando mais participação, serem mais atrativos. E o desafio é justamente essa desconstrução. O professor se desconstruir hoje é muito difícil, principalmente se for um professor de longa data, porque existe esforço, né? Você tem que preparar atividades, tem que preparar recursos visuais, tem que preparar as questões. Eu, enquanto professor, uma professora chegou a me perguntar se eu dou aula para o primário, então, assim, para desanimar, mas não desanimo, não. Eu acho que a gente tem que inspirar, na verdade. E o incentivo, eu acho que é você mostrar resultados.
mostrar que nas suas avaliações os alunos têm bom desempenho, que as revisões estão surtindo efeito, e compartilhar a experiência de vida mesmo, mostrar que os alunos estão participando, que eles vão na aula, não faltam quando tem atividades. Muito legal. Vamos fazer uma comunidade de prática daqueles que são tidos como professores de ensino primário. Tamo junto. Né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo é por que a pessoa, a criança, quando vai para a escola, ainda na época da escolinha, ela sai de casa feliz porque vai para a escolinha. E quando ela vai para o ensino médio básico, ela já sai triste com um monte de livro e tal. Essa transição do lúdico, da aprendizagem lúdica para o ensino muito sério, né? Os sérios jogos aí, os games sérios, tem que começar a mudar a perspectiva da gente também no ensino, senão a gente não vai ter esse aluno criativo que a gente quer, tá? Parabéns para você. Eu acho agora, Pedro, fala para nós aí quais são os seus desafios, Pedro. Então, falando dos desafios discentes, então, primeiro, né, que daí eu me incluo nisso, porque eu sou discente também, acho que parte muito dessa questão da autoaprendizagem, né, porque ele é um conceito que ainda está se amadurecendo dentro das questões de ensino, e parte bastante dessa questão de você ter que buscar informação ao invés do professor depositar isso diretamente na sua dúvida, né? Então, essa dúvida tem que se sanar pela sua própria pesquisa, né? E esse é um desafio grande, mas que vai se aprimorando aí conforme a galera vai aprendendo. E é uma oportunidade porque pesquisar é uma oportunidade, né? Então, é uma oportunidade gigantesca de você ter essa questão de ir atrás da informação que você deseja. E na parte docente, né, que eu já consegui ver um pouco aí em prática, né, eu creio que é um desafio porque é uma coisa muito, muito nova ainda, você tem que ir lá e criar uma videoaula, e também você tem que mexer com essa questão tecnológica e afins, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de você distribuir seu conhecimento de uma maneira grande, assim. Então, uma pesquisa que pode ser exposta apenas para uma sala de aula, agora pode ser exposta para uma sala de aula de 100 pessoas, né? Então, é uma oportunidade gigantesca para os docentes. Muito legal. Eu não sei se acho que o João Vitor falou. Eu esqueci alguém, por favor, porque no que eu salteei, eu não sei se eu esqueci alguém. João Vitor, você falou? Falei sim, professor. Ah, beleza. Eu esqueci alguém? Todos responderam? Pessoal, a gente agradece muito a presença de vocês hoje aqui. Espero que essa audiência tenha sido agradável, né? Nós estamos numa sessão que é de métodos de ensino e aprendizagem. Eu aprendi muito na leitura e nos textos que vocês nos ofereceram nessa sessão, tanto eu quanto o Renan. Foram muitas horas aqui que a gente lendo com muito carinho. Nós vamos deixar as perguntas que a gente fez, nós vamos inseri-las todas aí embaixo no bate-papo. Voltam, respondam, deixem essas questões, façam pergunta para os outros colegas. Vamos interagir e criar esse momento de um intenso aprendizado que é esse momento do Converge e que, graças a Deus, a gente conseguiu estar aqui online. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, em particular, né, da professora Maria Ari Denise, que está aqui, foi minha orientadora de iniciação científica e hoje minha colega, e eu tenho um carinho sempre muito especial. Tá? E aí, a gente, se vocês puderem, eu convido todos a abrirem a câmera para a gente fazer uma fotozinha aí do grupo para registrar esse momento antes de encerrar a sessão. Tá? Quem puder abrir a câmera. Oi. Só para deixar registrado, então, aqui, enquanto protocolar na banca, a gente não teve a apresentação do artigo 3226, que o desenvolvimento de um medidor inteligente de baixo custo para aplicação de Smart Grid como caso de aprendizagem baseada em problema. Só porque era obrigatória a presença de todos aqui, a gente não teve, infelizmente, a participação desse grupo. Então, pessoal, momento de registro. Vamos lá, todos podem fazer esse seu registro desse momento. Agradeço. Feliz da vida por vocês estarem aqui e por esse momento estar se realizando, apesar da pandemia. Um abraço a todos e que tenham um dia muito lindo. Saudações.